Olá, preciosas! Mais um dia do nosso estudo, As 10 Mulheres da Bíblia, de Max Lucado, editora Thomas Nelson. Aqui quem fala é Carolina Santos, do Avante Menina, e hoje nós vamos dar sequência à lição de Sara, segundo dia, áudio de número 3. Deus prestativo. Acumulando despesas. Não seria ótimo se alguém pagasse sua conta do cartão de crédito? Ao longo do mês, você vai acumulando as despesas feitas com medo do dia da chegada do extrato pelo correio, e quando chega, você deixa aquela correspondência sobre a mesa por alguns dias, sem querer ver quanto deve. Finalmente, você se obriga a abrir o envelope e, com o olho aberto e outro fechado, espia o valor. O que lê faz o olho fechado abrir. Total zero. Deve haver algum engano. Então você liga para o banco que emitiu o cartão e, sim, explica o gerente, sua conta foi paga. Um certo senhor, Max Lucado, nos enviou um cheque cobrindo débito. Você não acredita no que houve. Como você sabe que o cheque dele tem fundos? Pergunta ao gerente do banco. Ah, não há dúvidas, diz ele. O senhor Lucado tem quitado a dívida das pessoas há anos. Por sinal, adoraria fazer isso por você, mas não alimente grandes esperanças, pois tenho um bocado de contas minhas a pagar. Mas Jesus adoraria fazê-lo, e Ele pode. O Senhor não tem nenhuma dívida pessoal, e melhor ainda, vem fazendo isso há anos. Como prova, Paulo abre o arquivo de 2000 anos intitulado Abrão de Ur e retira um extrato. Abrão e Sarai certamente tinham sua parcela de despesas nesse extrato, uma vez que estavam longe de serem perfeitos. Mas como constatamos no dia de ontem, houve ocasiões em que Abraão confiou nos egípcios em vez de confiar em Deus, e chegou inclusive a mentir, dizendo a Faraó que Sarai era sua irmã. Entretanto, Sarai também tinha suas falhas, e uma das mais memoráveis aconteceu justamente depois que Deus fez sua aliança com Abrão, quando Sarai decidiu assumir as rédeas da situação. Sarai disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. O resultado? Um desastre. Pense numa ocasião em que assumiu o controle de uma situação em vez de confiá-la a Deus. Quais foram os resultados dessa decisão? Bons ou não tão bons? Sarai acreditava que controlar o curso das coisas resolveria o problema, e isso proporcionou a ela um falso conforto. 10 anos tinham se passado desde que Abrão e Sarai haviam juntado suas coisas e deixado todos os que conheciam para seguir a promessa de Deus. A esperança e a paciência de Sarai estavam se esgotando, e ela começava a atribuir culpas. Quem você tende a culpar quando seus planos e sonhos não se concretizam como esperava? Necessitados de uma pequena bênção. Já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã, e foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Gênesis 16, do 3 ao 4, você encontra essa passagem. Agora, Abrão e Sarai tinham um herdeiro, mas não era o herdeiro pretendido por Deus. Eles haviam se afastado dos planos de Deus e logo as coisas começaram a dar errado. Agar começa a desprezar Sarai e esta começa a desprezar Agar. Abrão se vê preso no meio delas e a situação piora tanto que finalmente Abrão desiste de tentar resolvê-la. Sua serva está em suas mãos, diz ele à mulher. Faça com ela o que achar melhor. Por mais estranho que possa parecer, de muitas maneiras a condição humana de Sarai é alentadora. Portanto, quando precisar de algo para fazer você lembrar da tolerância de Deus, encontrará na história dela.
Se algum dia se perguntar de que forma o Altíssimo poderia usar você para mudar o mundo, basta olhar para esse casal. Eles tomaram inúmeras más decisões, mas Abrão também tomou uma atitude para sua família que transformou tudo. Abrão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Romanos 4:3. Por causa disso, o Senhor concedeu uma graça a ambos, Sarai e Abrão. A despeito de suas falhas e más condutas, ele quitou suas despesas e liquidou suas dívidas. Meu pai tinha uma regra simples com relação a cartões de débito: tenha-os o menos possível. Então, pode imaginar minha surpresa quando ele colocou um na minha mão no dia em que eu saí de casa para ir cursar a faculdade. Olhei para o meu cartão e vi que o nome não era o meu, era o dele. As únicas instruções dadas foram: tome cuidado na hora de usá-lo. Passaram-se vários meses sem que tivesse necessidade de usar o tal cartão, mas quando precisei mesmo. Num impulso, faltei à aula numa manhã de sexta-feira e saí para ir ver uma amiga em outra cidade, a 6 horas de viagem. E tudo corria bem, até eu bater na traseira de um carro no trajeto de volta. Ainda consigo me ver ao telefone ligando para meu pai naquela friagem de outono. Não tinha muito do que me vangloriar com aquela história, pois havia feito uma viagem sem o conhecimento dele, sem nenhum dinheiro, e tinha batido seu carro. Depois de uma longa pausa, ele disse: bem, essas coisas acontecem. Foi para isso que lhe dei o cartão. Espero que tenha aprendido a lição. Se eu aprendi com aquela experiência, certamente que sim. Aprendi que o perdão de meu pai precedeu meu erro, uma vez que ele me deu o cartão antes do acidente, contando com a possibilidade de que eu sofresse algum. Em outras palavras, meu pai me deu uma solução para o meu erro antes mesmo que eu errasse. Será que preciso lhe dizer que Deus fez a mesma coisa? O Senhor sabia que Abrão e Sarai falhariam, sabia que algum dia eles precisariam do favor dele e sabia que um dia nós também precisaríamos de sua graça. Deus nos concede o perdão sabendo que não cumpriremos o plano que traçou, assim como fizeram Sarai e Abrão. No entanto, Ele nos concede a bênção de crescer na fé ao longo do caminho. Grave esse versículo no dia de hoje, Filipenses 4, 12, 13, que diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa história nos dá uma noção do que acontece quando procuramos seguir nosso próprio caminho, em vez do caminho de Deus. Para Sarai, restaram o desprezo e a amargura. Abrão está esgotado e conformado. Agar sofre maus tratos e Ismael é deixado para morrer. Todos nós temos momentos de Sarai, tempos em que queremos que a vida siga do nosso modo e não segundo a vontade do Senhor. Também passamos por situações em que pedimos ao Senhor para sair do assento do carona, para assumir o lugar do motorista. Isso deveria nos fazer amar a Deus ainda mais, pois sabemos que, em tais ocasiões, Ele nos protege de nós mesmos. Ele sabia de todos os erros que iríamos cometer. Ele sabia das despesas do cartão de crédito. E ainda assim, nos escolheu antes da criação do mundo. Não importa o quanto estraguemos as coisas. O plano de salvação do Senhor nunca é frustrado e sua graça jamais é ameaçada. Antes de nós orarmos a oração do dia, quero compartilhar com você algo que o Senhor me ensinou no dia de hoje. Você sabia que há um paralelo entre Sarai e Eva? Tanto nas palavras quanto em suas ações. Sarai, que tomou Agar e deu ao seu marido Abrão, e Eva, que tomou do fruto e deu ao seu marido Adão. Até rimou, né? Mas não é a rima que eu quero ressaltar aqui. O que eu quero grifar aqui
é que em ambos os casos a mulher tomou a iniciativa intencionalmente e o homem aceitou voluntariamente. Ambas tomaram atitudes que geraram desastres. Ambas manipularam seus maridos para aceitarem suas propostas indevidas, para fazerem as suas vontades. Ambas receberam sentenças que trouxeram consequências vividas até os dias de hoje. Tem uma frase de Frank Outland, que diz assim, cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado com seu caráter, pois eles se tornam o seu destino. Hoje, eu quero te convidar a sondar seus pensamentos, pois são através deles que você determina se as suas ações serão veneno ou antídoto. Suas intenções se transformarão em planejamento. Mulher é assim. Tudo que pensa, planeja para executar, não é mesmo? E quando a gente menos espera, já está executando. E já está fazendo com que todos à nossa volta nos ajudem a executar o plano. Coisas que não deveriam nem ao menos ser pensadas, quanto mais realizadas. Pense, suas intenções podem estar provocando uma espera muito maior para o cumprimento da sua promessa. Vamos orar? Senhor, precisamos de ajuda para confiar em Ti com todo o coração. É muito mais fácil nos apoiarmos em nossa própria compreensão e não queremos ser sábias aos nossos próprios olhos, mas sim aos Teus. Faz-nos humildes e dá-nos um coração que Te tema em todo o tempo. Agradecemos por Tua graça e amor que se antecipam a todos os nossos erros. Quero continuar essa oração, porque por mais que essa oração seja lida e ela tenha sim a sua serventia, eu quero orar com você. Paizinho querido, que devocional abençoado, Pai, de fazer nós olharmos para nós, para os nossos erros, como uma forma de dizer assim, Sara errou, Abrão errou, porém eles foram taxados como o pai da fé, como a mãe de nações. Por mais que a gente tenha errado, Deus, no decorrer da nossa vida, por mais que a gente continue errando e a nossa natureza fará com que erremos muito mais, tem coisas que nos alegram saber, ó Pai, sobre o Teu coração. Um coração perdoador, um coração que nos ensina, que nos constrange com tanto amor. Um coração, Pai, voltado a nos alinhar, a nos adestrar, Pai, para vivermos o propósito para qual Tu nos gerou, para que seja manifestado nessa terra. Eu Te louvo, Senhor, porque esse perdão me alcançou. Eu Te agradeço porque muitos dos nossos erros, Pai, a gente não comete mais. A gente aprendeu. Porém, as consequências de alguns, Pai, a gente ainda vive. E é essas consequências, Pai, que eu quero colocar em Tuas mãos, para que elas sejam alcançadas por Ti, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu controle, Pai. Porque se porventura, Senhor, ainda tiver algo no nosso controle, algo que a gente esteja fazendo do nosso jeito, Pai, caia por terra hoje. Te entregamos o controle. Te entregamos as nossas intenções, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, Pai. Te entregamos o nosso caráter. Te entregamos, Senhor, aquilo que somos por inteiro, para que em nós, Pai, possa habitar o Teu coração, para que a gente viva cada vez mais, Senhor, a Tua imagem e a Tua semelhança, e o Teu caráter seja manifestado nas nossas vidas. É o que eu Te peço, e desde já Te agradeço.
Em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.